O Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. O Ceará, cada vez mais forte, avança na saúde, com a ampliação do tratamento contra o câncer e a implantação do serviço de politrauma 24 horas no interior do estado. E o Hospital da UES, o maior do estado, está sendo concluído. O Ceará, cada vez mais forte, avança na segurança. Os investimentos foram multiplicados, com novos equipamentos, e 6.700 novos policiais estão sendo contratados. Governo do Ceará. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 1, CSA 0, partida válida pela Copa do Nordeste. Conosco aqui o treinador Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Júnior Marquezine ao vivo na Rádio Cidade. Obrigado, Matheus. Boa noite, Léo Condé. Sua avaliação, Condé, qual foi a principal ou as dificuldades que o Ceará encontrou para vencer a equipe do CSA, a equipe com muitas mudanças, né? Você já previa isso após o jogo contra o Barbalha no último domingo aqui no estádio Presidente Vargas. Qual foi a principal ou as dificuldades que o Ceará encontrou desse time tão renovado que você colocou hoje? Júnior Marquezine, Rádio Cidade. Bom, boa noite a todos. Realmente a gente esperava um jogo difícil por uma série de fatores, né? Primeiro, pela nossa equipe, a gente ainda está no processo. Hoje completou um mês exato, né, de trabalho com bola. A gente se apresentou no dia 3, mas os 2 primeiros dias foram de exames médicos. Então hoje completou um mês com já 6 jogos, né, de campeonato. Então a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade, tinha que rodar a equipe, até porque se a gente mantivesse boa base dos atletas para fazer esses 3 jogos, possivelmente poderíamos ter problema de lesão, e até quarta-feira, que é o jogo contra o Confiança, a gente espera terminar essa primeira etapa aí desses 8 jogos sem problema de lesão, né? Haja vista que foi muito pouco tempo de trabalho. Então, um outro segundo ponto também, o adversário que não perdia 16 jogos, bem treinado. É muito difícil o equilíbrio do futebol brasileiro hoje em dia, você enfrentar um adversário com 16 jogos sem derrota, e ganhou o clássico, né, uma semana atrás, e é uma equipe que a gente sabia que iria nos criar dificuldade. Mas o início do jogo ali era natural, a gente sofreu um pouco pela falta de entrosamento, mas no decorrer da partida a gente foi equilibrando força, terminamos melhor o primeiro tempo, fizemos alguns ajustes no intervalo, voltamos muito forte para o segundo tempo, marcando pressão, a saída de bola, conseguimos construir jogada pelo lado direito, lado esquerdo, a gente deu volume de jogo, nossa marcação foi muito efetiva. Eu acho que o gol poderia ter saído até um pouco mais cedo, né? O goleiro deles fez umas 2 ou 3 intervenções ali importantes, mas que bom que a gente conseguiu no final. O Diego fez uma partida muito positiva, foi premiado com o gol, e a gente conseguiu essa vitória importante nesse momento da competição. Professor, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Parabéns por mais uma vitória. E a exemplo do que é o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, essa primeira fase, ela é meio que um tiro curto, né? Até porque são 7 jogos, tal, aquela situação toda. Uma vez que o primeiro jogo do Ceará não saiu como vocês esperavam, eu queria que você falasse a importância, o tamanho dessa vitória de hoje. Muito importante, porque, como você mesmo frisou, o campeonato é tiro curto, não tem muita margem para erro, E essas equipes que a gente enfrentou são equipes que já estão trabalhando há mais tempo, né? É claro que a gente sabe da nossa força, do nosso potencial, a obrigação nossa, né, de se impor, mas existe sim o aspecto físico que acaba pesando, você tem que rodar a equipe, acaba também sentindo um pouco a questão do entrosamento. Então é importantíssimo a gente vencer os jogos. Agora temos mais um jogo da Copa do Nordeste em casa contra o Confiança. Esperamos fazer o dever de casa novamente, não vai ser jogo fácil, mas a gente já tentar aproximar ali das primeiras colocações e tentar sustentar até o final para conseguir a classificação. Boa noite, Léo. Danilo Queiroz, futebolês. Condé,
quanto você entende que as mudanças que você fez ali para o segundo tempo de jogo foram importantes para o resultado, para essa vitória, para esses primeiros 3 pontos na Copa do Nordeste? Foi fundamental. Assim, primeiro que as mudanças de intervalo já estavam dentro do planejamento. O Mugni e Sobral iriam rodar, cada um iria jogar um tempo. Pedro e Fernandinho também. Dentro do departamento físico, fisiológico, a gente definiu isso para que não jogasse mais que um tempo, para não correr risco de lesão. E ali foi mais questão assim de dar ritmo e preservar ao mesmo tempo esses atletas. Mas depois a gente fez mudanças para tentar ganhar o jogo, né? O Eric se desgastou, a gente poderia fazer uma mexida assim mais conservadora, mas poderia arriscar também, e foi o que a gente fez, né? Jogando em casa, diante do nosso torcedor, coloquei o João, desloquei o Diego para a lateral esquerda, já fez essa função algumas vezes pelo Goiás, foi até a primeira vez que eu vi ele jogando, foi justamente fazendo essa função, me chamou muita atenção. E o Galeano, que também faz a ala, né? Já fez isso algumas vezes, pelo São Paulo, a gente recuou e arriscou e conseguimos construir a vitória. A entrada do João Vitor e do Guilherme, 2 jogadores jovens de muito potencial, que eu tenho certeza que vai dar muita alegria para o torcedor do Ceará. E como são jovens, naturalmente vão oscilar dentro do jogo, dentro da partida, mas tem uma margem muito grande de crescimento esses atletas. Boa noite, Léo Condé, aqui é o Alisson, para o canal Mutley Alvinegro e também canal Del Luiz. No primeiro jogo da temporada, eu perguntava para você sobre a importância daquele eixo, né, os jogadores que permaneceram do ano passado para esse ano como titulares, e você falava sobre dar sequência e ter um time base. Eu imaginava que você fosse dar uma sequência ao mesmo time durante vários jogos. Mudou alguma coisa depois do jogo do Náutico e do desempenho abaixo, acredito que do esperado, para esses jogos, porque você tem alterado jogo após jogo alguns jogadores e tem surtido um efeito muito positivo. E aí eu também queria perguntar um pouquinho sobre o Mugni, porque quando eu vi o Mugni e Matheus Araújo, eu achei que os dois iriam jogar um ao lado do outro, com o Lourenço um pouquinho atrás. E ele veio, para minha surpresa, como segundo volante. Se você pudesse também falar sobre isso. Claro que assim, uma base a gente tem que largar dela, né? A partir dessa base que a gente tem do ano passado. E muitos desses atletas vêm jogando muitos jogos, né? O Ramon, Richardson, Lourenço, Mugni, entre outros. Mas assim, tá muito corrido, né? Como eu falei no início da coletiva, em 30 dias a gente fez 6 jogos oficiais. Então é impossível você manter uma mesma equipe. Então tem que rodar mesmo até o jogo do Confiança. Nós vamos continuar rodando, tem que fazer isso, não tem como ser diferente. Agora é claro que quando começar a chegar a reta final da competição, início de Campeonato Brasileiro, eu espero que a gente já tenha encontrado o time base. E isso o campo que vai mostrar, né, os atletas que estão no melhor momento, o aspecto tático, aquilo que a gente pensa para a equipe, as estratégias de jogo para jogo, que acaba de uma certa forma variando um pouco também. Então vai ser em cima disso que a gente vai ir trabalhando, né, rodando nesse momento, mas para frente a gente espera achar uma base. Em relação ao Mugni, eu vinha rodando os 3 volantes, né, Richardson, Sobral e o Lourenço, e hoje a gente precisava de ter mais uma peça ali para rodar também, porque senão eu teria que repetir ou o Sobral ou o Richardson, e a gente sabe que poderia correr o risco de vir uma lesão. E o Mugni já fez essa função. Ano passado, em vários momentos, eu utilizei ele também jogando como segundo volante, né? Principalmente quando eu utilizava a plataforma no 3-4-3, se você buscar contra o Novo Horizontino, Goiás, entre outros, aí ele fez essa função. Então ele consegue, no Bahia também já exerceu essa função. É claro que onde ele se sente melhor como meia, mas é um jogador que tem uma aplicação tática muito grande.
Boa noite, Condé. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Como você falou aí, é realmente muito corrido. Agora é quinta, sexta e... Oi? Tá ok? Show. Quinta, sexta e sábado tem Clássico Rei, né? Que é o primeiro grande desafio da temporada, uma pressão muito grande, claro, todo mundo quer a vitória. E eu queria que você falasse um pouquinho o que fazer nesses 2 dias. O que é que você analisa até aqui do que o Ceará já entregou, que precisa melhorar para enfrentar esse grande adversário que é o Fortaleza em um clássico primeiro da temporada em que todo mundo quer a vitória, como eu falei. O que é que precisa melhorar e o que é que você analisa que não, isso aqui a gente vai repetir contra o Fortaleza? Eu acredito que a gente está num processo natural de evolução, né? As dificuldades são naturais, a gente mudou metade do plantel, até um pouco mais, hoje já está aí, digamos, ficou 45% do elenco do ano passado, então assim, a gente vai enfrentar o adversário que contratou 3, 4 peças, então já é uma base montada aí há 2, 3 anos, mas a gente sabe o que representa, a gente sabe da nossa capacidade, recuperar, mobilizar, né? Apesar das 2 equipes já estarem classificadas para a semifinal, mas a gente sabe o que representa o clássico, vamos tratar com a seriedade que tem que ser tratada. É claro que as correções, não cabe aqui expor, tem correções individuais, tem correções coletivas que a gente vai fazer, realmente é pouco tempo, mas eu percebo assim, boa vontade dos jogadores, a gente está otimizando o máximo possível o pouco tempo que a gente tem de trabalho de campo, que para mim é fundamental, dentro da minha metodologia de trabalho eu acredito muito no trabalho de campo, é claro que a gente usa outras ferramentas também, mas a gente sabe que onde a gente quer chegar como nível de equipe, a gente está longe ainda, mas nós vamos chegar, até porque teve a chegada de novos atletas aí com bom potencial, com boa característica, juntando os que aqui estão, a gente sabe que nós vamos fazer uma equipe competitiva para o Campeonato Brasileiro. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e do Jogada do Diário do Nordeste. Até o momento você chegou a fazer 25 alterações, né? 25 jogadores tiveram oportunidade nesses primeiros jogos que você teve à frente do Ceará em 2025. Pensando no Clássico Rei, a gente imagina que você deva utilizar o que tem de melhor até o momento na equipe alvinegra. Ao longo da semana já vem treinando aí o Alejandro Martínez. Você acredita que ele pode ficar à disposição e, caso ele esteja à disposição, ele pode brigar por espaço na equipe do Ceará, sendo que é uma peça que veio para ser dito titular da equipe do Ceará? Ou tem alguém com cadeira cativa hoje no time do Ceará? Bom, é um jogador que ainda falta alguns trâmites aí, possivelmente deve ter condições dentro do que a diretoria de futebol nos passou. É um jogador muito interessante, uma característica que a gente não tinha até então no elenco, um jogador que atua pelo lado do campo, canhoto, né, trabalha dos 2 lados, mas um pouco melhor pelo lado direito, onde ele se sente melhor, dentro da conversa que eu tive com ele, dentro daquilo que a gente avaliou. É um jogador que tem drible, tem finalização, e eu tenho certeza, assim, não dá para cravar que ele vai ser titular, não só para esse jogo, mas como para o andamento. A gente tem outros atletas que vêm se destacando também. O nosso elenco é um elenco assim, bem correto, né? A gente não quer trabalhar com excesso de jogadores, né? Mas também o mínimo a gente tem que ter. E nós temos 2, 3 peças para cada posição. É claro que a questão de ritmo de jogo, uns adquirem um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que ele é um jogador que vai agregar muito, ele estando à disposição, é possível que eu leve ele para o jogo. Agora, se ele vai jogar ou não, a gente não sabe, ainda tem que avaliar um pouco mais o dia a dia de trabalho dele. Léo Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Ainda nessa batida, nessa leva sobre contratações, você tem o Martins prestes a ser regularizado, você está muito próximo de contar também com o Marcos Vitor e com o Rômulo, né, 2 jogadores que estão muito próximos de virarem peças para você. Além dessas contratações, mais um zagueiro, mais um meio-campista, essa busca por reforços, você acredita que chega mais gente até esse finalzinho de janela? O que é que você espera e o que é que você deseja em relação a isso? Eu acredito que está nítido, vocês fizer o exercício aí, vai ver que a gente tem 2 atletas por posição, algumas posições tem até 3. Daqui a pouco, se a gente ir contratando, nós vamos ter 40 jogadores no elenco, né? A gente tem que deixar uma margem também. O Ceará tem toda a tradição
de revelar e lançar jogadores. A gente tem que guardar um espaço para esses atletas que estão, né, se apresentando bem, Guilherme, o João Vitor, né, entre outros, o Gabriel, o zagueiro também. Mas a gente primeiro agora tem que dar um tempo para ver a resposta que esses atletas que chegaram, aqueles que também já estavam da temporada passada, vai passar para a gente. Nós temos que dar confiança para eles, ofertar jogo, minutagem, e aí é claro que eles também têm que dar uma resposta positiva. O jogador, dentro daquilo que a gente avaliou, o jogador, ele correspondendo àquilo que a gente espera dele, com certeza vai ficar faltando uma ou duas peças. Agora, se por acaso o atleta não corresponder, aí entra numa segunda fase de avaliação, tanto da comissão técnica quanto da diretoria. Boa noite, Condé. Guilherme de Andrade, do NE45. Você falou sobre o CSA no começo da coletiva, e ao meu ver o CSA foi justamente o adversário mais difícil que o Ceará enfrentou em 2025. Qual a importância de ter um teste desse nível antes do primeiro Clássico Rei desse ano? Importantíssimo. A gente já acompanha o trabalho do CSA desde do final da temporada passada. O Igor é um bom treinador, ele já fez trabalho bom também no Vila Nova, né? A equipe com bons argumentos de jogo, boas movimentações, alternando marcação alta, marcação baixa. A gente assistiu o jogo contra o CRB, foi um grande teste, né? Principalmente a gente, né, com a equipe em formação ainda, tivemos que rodar algumas peças aí. Então a gente teve bastante dificuldade no início, né? E depois a gente conseguiu fazer bem a leitura do jogo, começamos a explorar alguns espaços, começamos a pressionar um pouco mais a saída de bola deles. É importante a equipe ter essa leitura do momento de pressionar um pouco mais alto, momento de baixar um pouquinho os blocos, porque são estratégias que a gente tem que utilizar de uma partida para outra, mas também dentro do próprio jogo. Léo, Renato Manso da TV Jangadeiro, me permita fazer duas perguntas. A primeira é, lá de cima, dá para perceber o movimento do treinador. A gente consegue perceber da cabine algumas reações que quem assiste de casa vê lá na câmera não pega direito. E deu para perceber, pode ser só uma impressão, mas você muito inquieto no primeiro tempo com a tomada de decisões erradas em alguns momentos do primeiro tempo. Isso é fato ou é uma impressão errada da minha parte? Se você concorda que houve muito erro ali de tomada de decisão. E o segundo, talvez você não tenha mesclado tanto numa partida até então, apesar de rodar bastante o elenco, como você já falou. É por conta do Clássico? O Clássico tem esse peso ao ponto de você preferir, nesse momento, entrar com 8 jogadores diferentes da partida passada, pensando na partida contra o Fortaleza? Bom, em relação aos movimentos nossos ali, depende do jogo. Realmente a gente estava errando muito no primeiro tempo, muita tomada de decisão errada, até natural, pela equipe estar bastante mexida, bastante modificada. E aí é a circunstância do jogo. Tem um jogo que, a partir do momento que você tem um domínio maior sobre a equipe, você não precisa ser tão participativo ali durante o jogo, é mais durante os treinamentos, dentro das estratégias que a gente monta para cada partida. Mas às vezes tem jogo que pede, principalmente início de temporada, a gente tem uma participação maior ali, uma comunicação, principalmente com os atletas que estão mais próximos. Em relação à mudança com um número maior de atletas, foi em razão da proximidade dos jogos, né? Jogamos no domingo, quarta e sábado. Talvez se a gente tivesse um intervalo nos jogos anteriores, a gente teve um intervalo de 3 dias. Você consegue fazer uma recuperação maior. Então, a gente teria o risco de determinados atletas jogarem esses 3 jogos, uma possibilidade grande de vir lesão, porque ainda não estão totalmente condicionados da maneira que a gente espera. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.